Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz, que alegria estar com vocês nessa manhã. Hoje eu estou aqui diretamente da minha casa, para nós fazermos o nosso estudo hoje. Aleluia, que dia lindo que o Senhor fez, que bom ter você aqui, aleluia. Vou esperar mais um pouquinho para que mais pessoas entrem e estejam conosco. Você que já está entrando, seja muito bem-vindo. Compartilhe aí com seus amigos no Facebook. Compartilhe com todos aí para que mais pessoas sejam alcançadas e impactadas por essa palavra. Hoje nós vamos falar um pouco de um texto que eu gosto muito. Está no livro de Efésios, capítulo 4. Então você já pode preparar a Bíblia. Você já pode separar sua Bíblia para você fazer suas anotações. E eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas o estudo hoje. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre qual deve ser o comportamento do cristão em relação à nova vida que Cristo liberou sobre nós, né? Aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Então nós vamos falar acerca disso hoje no estudo. Então é um tema muito importante, é um tema relevante para os nossos dias. A gente precisa viver isso nos nossos dias. Então nós vamos falar sobre esses comportamentos e como deve ser, qual o nosso posicionamento em relação à nova vida que Cristo tem para nós. O mascotinho chegou aqui para dar um bom dia para vocês. Meu mascotinho, a cópia do pai, né? Parece bastante com o pai. Dá tchau, filho, para todo mundo. Dá tchau assim, ó, tchau. Dá tchau para todo mundo, dá tchau. Dá tchau pro pessoal, dá tchau, dá tchau. Então nós vamos falar da importância e o papel mesmo do cristão nos dias de hoje, né? Nós precisamos cada vez mais nos tornar cristãos relevantes na sociedade, cristãos relevantes dentro da sua família, dentro da concepção familiar, dentro da esfera social. A gente precisa ser relevante em tudo aquilo que a gente for fazer, né? Então eu vou pegar um texto do apóstolo Paulo, onde ele fala muito sobre isso. Esse texto eu extraí do site orvalho.com. Então é um site que tem muitos estudos edificantes e eu quero compartilhar um desses estudos hoje com vocês. Então bom dia para você que está chegando, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Pastora Selma, Rosana, Vera, Ana Cláudia, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos juntos aí, compartilhem no seu Facebook para que mais pessoas, criem sala de vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus nessa manhã. Então nós vamos falar acerca desse texto, né? Qual deve ser o nosso posicionamento, qual deve ser a nossa postura em relação à palavra de Deus, né? Como é que nós devemos nos portar como filhos de Deus. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer aquela oração, um momento de oração. Como falei para vocês, hoje eu estou aqui de casa, mas logo mais nós estaremos juntos. Eu vou estar ministrando a palavra à noite, então eu te espero no nosso culto presencial às 18h30, na Avenida do Canal, sem número, lote 01, 22 de abril, próximo ao Campo do Coroa. Então esteja conosco no culto de celebração logo mais. Você é o nosso convidado, lembrando que o uso da máscara é obrigatório na nossa programação. Então eu espero você mais tarde. E nós vamos também transmitir online, então você não vai perder nada, porque nós vamos estar online também, transmitindo o nosso culto. Vamos agradecer ao Senhor. Vai lá, Miguel, vai lá com a mamãe, vai lá. Vai lá na mamãe. Ele tá uma figura. Vamos então agradecer ao Senhor por essa manhã, pelo dia que o Senhor fez. É tempo de nós nos regozijarmos na presença do Senhor. É tempo de nós celebrarmos a Deus pela vida, né, pelo ar que respiramos. Então vamos começar agradecendo ao Senhor nessa manhã. Vamos começar entregando e colocando diante dele, né, a nossa gratidão por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te entronizamos pela fidelidade, pelo amor, pela misericórdia, Senhor, que se renova sobre as nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela minha casa, eu te agradeço pela minha família, Senhor. Ó Deus, pelos meus filhos, que são bênçãos, Senhor, na minha vida, na vida da minha esposa. Ó Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai, em concordância com os meus irmãos que estão conosco, Senhor, online nesse momento, nesse estudo. Pai, como é bom te servir, como é bom se alegrar, Senhor, independente das circunstâncias que passemos.
ó Deus, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, em tudo nós nos alegramos. Em tudo, Senhor, nós nos fortalecemos na Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra tem sido, Senhor, a nossa bússola, tem sido, Senhor, ó Deus, a nossa carga motivadora, Senhor, e por isso nós Te louvamos nessa manhã. Porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem edificado as nossas vidas, Senhor. Pai, nós somos totalmente gratos a Ti. Somos gratos, ó Deus, pelo ar que respiramos. Senhor, pela vida que o Senhor tem liberado sobre nós, Senhor, por nos manter de pé, por nos guardar, Senhor, de todo mal. Deus, nós Te louvamos nessa manhã. Nós somos totalmente gratos a Ti, Senhor. Esteja conosco nesse estudo. Nos conduz, Senhor, na Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa fluir. Que a Tua palavra, ela possa, Deus querido, penetrar nos nossos corações. Que ela possa ir, Senhor, no íntimo do nosso espírito, Senhor. E ela possa alimentar, ela possa fortalecer, Senhor. E isso seja, ó Deus, um divisor de águas para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, esteja conosco, Pai, fluindo, ó Deus, falando através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos nessa manhã e desde já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos então juntos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Então, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, em Efésios 4, 17 ao 24. Um texto aí do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aí o apóstolo Paulo falando à igreja, né, acerca do comportamento, qual deve ser o posicionamento do cristão em relação à nova vida. Né? E o período apostólico foi um período que de fato os apóstolos estiveram com Jesus, né? Com exceção de Paulo, mas os demais, aqueles que foram discípulos, né? e em seguida se tornaram apóstolos, eles caminharam com Cristo. Então eles puderam vivenciar, eles puderam ver, né? Ter em Jesus a referência, ter em Jesus um exemplo de homem, um exemplo de caráter. Então eles tiveram essa oportunidade. Então Paulo vem reforçando isso à igreja, né? Paulo vem trazendo essa palavra à igreja. Então nós vamos meditar nesse texto que diz assim. Você que achou aí, diga um amém. Você que já achou esse texto, vamos ministrar nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Isto, portanto, eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida e Atualizada, tá, amados? Eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida e Atualizada, que é a ARA, que a gente chama de ARA. Então vamos lá. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então aqui nós vemos um texto do apóstolo Paulo, né? A igreja de Éfeso, ele está trazendo esse pensamento revelador para as nossas vidas, e nesse momento nós vamos compartilhar exatamente qual deve ser o nosso posicionamento em relação a tudo que vivemos nos dias de hoje, né? Nós temos tido aí muitas situações que têm se levantado, que têm tentado se tornar verdade, né? O errado tentando ser o certo, e o certo em algum momento tentando ser o errado, né? E qual deve ser o nosso posicionamento em relação a tudo que nós vivemos nos dias de hoje, né? O nosso posicionamento,
ele precisa estar diretamente pautado na palavra. Eu não posso ter o meu pensamento quando a gente fala de uma nova vida, quando a gente fala de um novo ser, alguém que foi recriado em Deus, né? Alguém que foi restabelecido em Deus. Quando a gente fala de relacionamento, de salvação em tudo, nós precisamos ter uma nova mentalidade, né? A Bíblia até nos diz que nós temos a mente de Cristo e nós só conquistamos essa mentalidade, essa mente de Cristo a partir do momento que nós passamos a entender a palavra de Deus e passamos a viver isso nas nossas vidas. Porque não adianta eu simplesmente falar que eu tenho a mente de Cristo se eu ainda continuo com a mentalidade velha, com a mentalidade passada. Então, eu preciso passar por esse processo de renovação. Como eu passo por um processo de renovação? Né? Até perguntam, indagam o apóstolo Paulo, como pode o homem nascer de novo sendo velho? Né? Nós precisamos nascer do Espírito. A nossa carne ela é mortificada a partir do momento em que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e passamos por um processo. Nós convidamos Jesus para fazer morada, né? E nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nós passamos a ter uma vida no Espírito. Nós precisamos trabalhar diariamente, nós precisamos buscar diariamente essa renovação. Onde eu busco essa renovação? Né? Eu tenho 2 pontos importantes para que a gente viva essa renovação, tanto de mentalidade quanto de comportamento, através da oração e através da palavra. São 2 caminhos importantes que nós precisamos trilhar nas nossas vidas. Para que o processo de renovação ele aconteça, para que o processo de transformação ele aconteça na nossa vida, é necessário que haja oração e é necessário que haja palavra. Se não houver oração e nem palavra, nós ficaremos estáticos e não passaremos por esse processo de renovação que o apóstolo Paulo fala. Então, esse novo nascimento, nós recebemos em Deus quando nós confessamos. Mas a transformação, o processo de santificação, que o apóstolo Paulo também diz aqui, é um processo que precisa ser construído. Né? Vocês lembram daquele texto lá da casa, a casa que é construída sobre areia e a outra casa que é construída sobre a rocha? É esse entendimento que nós precisamos ter. Onde nós estamos fundamentando a nossa vida? Onde você está fundamentando a sua base? A sua base ela está fundamentada na sua concepção humana, né, na velha natureza, ou nos seus pensamentos, ou realidades, ou você está fixando a sua base, a sua estrutura dessa nova vida em Deus, na pessoa de Cristo. Então é importante que a gente pare e olhe para isso. Né? Onde eu estou firmando as minhas bases, onde eu estou colocando as minhas bases. Então é importante que a gente viva e entenda isso. Você precisa estabelecer a sua base em Cristo. Cristo precisa ser a nossa base, né? Ele é a pessoa vital para que tudo aconteça nas nossas vidas. Não tem como, queridos, passar por um processo de transformação sem que haja a pessoa e a figura de Cristo nas nossas vidas. Ele é quem faz todo esse processo. Ele é quem nos auxilia nesse processo através do Espírito Santo também, né? Fazendo um processo de mudança de dentro para fora. Então é importante. Às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas com o exterior, né? Com aquilo que eu vou traduzir para o outro. E por dentro estão completamente voltadas para uma velha vida. Estão completamente voltadas para uma vida antiga. Né? Quando eu falo vida antiga, é a velha natureza. E mudam o seu exterior, mudam a sua forma de se vestir, mudam a sua forma de andar, de se portar, mas por dentro estão ainda corrompidos. Então, queridos, outra coisa importante eu quero dizer para você. A transformação do cristão, a transformação do crente, ela precisa começar de dentro para fora. Porque aquilo que está aqui dentro, velho, começa a sair, você começa a traduzir a realidade de quem Cristo é na sua vida. Então você precisa passar por esse processo de transformação de dentro para fora. Então é importante que você tenha isso na sua vida. Então é algo que nós precisamos buscar diariamente nas nossas vidas. Então não tente mudar de fora para dentro, que você acaba não conseguindo. Porque nós temos aqui um órgão muito importante que é o nosso coração. Né? Nós vemos muito a palavra de Deus falando sobre coração. Então é importante que a gente tenha essa transformação
o nosso coração, né? Que em algumas traduções, quando a gente vai estudar, está ligado ao Espírito. Então nós precisamos colocar para fora, né? Nós precisamos refletir quem Cristo é nas nossas vidas. Isso só é refletido através da transformação obtida através do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Observe no versículo, deixa eu só abrir aqui de novo aqui que acabou bloqueando. No versículo, vamos lá, iPad, está travando, irmãos. Versículo 20 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui nós vemos uma tradução, observe essa frase, né? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Quando a gente olha essa frase, o apóstolo Paulo está trazendo isso, olha que coisa tremenda. Nós percebemos que os apóstolos, eles não ensinavam apenas a respeito de Cristo. Eles não falavam só quem era Cristo, né? A pessoa de Cristo. Mas eles ensinavam a Cristo. Então, é importante que há uma diferença entre uma coisa e outra. Falar acerca de Jesus gera informação sobre quem Ele é. Quando eu estou falando sobre Jesus, eu estou gerando informação sobre quem Ele é. E ensinar a Cristo é orientar cada cristão a reproduzir a imagem e o comportamento do seu Senhor. Então anote isso, isso é muito importante. Então eu tenho aqui duas coisas importantes. Eu não só apenas falo a respeito de Cristo, mas eu preciso ensinar, né, cada cristão a reproduzir a imagem e o comportamento de seu Senhor. Então é importante que a gente tenha isso nas nossas vidas. Né? Tem um livro muito conhecido que fala em Seus Passos o que farei de Jesus, do Charles Sheldon. É um livro muito conhecido. E tem um trecho desse livro que ele conta uma história muito interessante. Olha que coisa bacana para nós tomarmos para a nossa vida. Ele diz assim, ó, a história começa, ele começa da seguinte forma. Henry Maxwell, pastor da primeira igreja batista de Raymond, entra em crise após o dia em que recebe em sua igreja um homem pobre e necessitado. O episódio leva Maxwell a questionar valores e a colocar o seu modo de vida e suas prioridades em perspectiva. Surge diante daquele pastor a seguinte questão: o que Jesus faria? Então, aquele pastor, ele se questiona, ele começa a perguntar o que Jesus faria nessa situação, no momento que aquela situação, ele se depara com aquela situação do pobre e necessitado entrando na igreja. A partir disso, em seus sermões, ele propõe aos fiéis que se comprometam por 1 ano a não fazer nada sem antes questionar o que Jesus faria na mesma situação. O desenrolar da história descreve como uma cidade foi revolucionada a partir daquela simples reflexão antes de agir. A evidente mudança de comportamento de cada um daqueles cristãos chacoalhou o município inteiro. Ainda me pergunto, qual seria o impacto na sociedade de hoje se cada um de nós, de fato, passasse a viver e a agir como Jesus? Então, aqui nós vemos essa colocação fictícia dentro desse livro. E mesmo não sendo real, queridos, isso não é diferente da forma como a igreja trabalhava nos tempos apostólicos. Ela ensinava sobre Cristo, né? Ela remetia como andar, como ter a imagem e o comportamento de Cristo na sua vida. E eu entendo que isso não pode ser remetido somente ao período apostólico. Isso precisa ser remetido aos dias de hoje, à igreja de hoje, né? A igreja que a gente chama a igreja de Atos. Qual tem sido os nossos atos? O que nós temos remetido como cristãos, né, para tornar diferente o nosso bairro, a nossa sociedade, o nosso município, o nosso estado. Então, eu me remeto e passo a olhar para essa história, né? Qual tem sido a nossa ação diante de tudo aquilo que às vezes chega diante de nós? Será que nós temos sido reativos? Será que a gente tem rejeitado determinadas situações? Ou será que nós temos buscado em Deus direcionamento? Como é que Jesus agiria nessa situação? Como é que Jesus faria nessa situação? Então, queridos, nós precisamos ter
como base a palavra de Deus e buscar sempre em Deus o nosso espelho. Eu não tenho só que me basear em conceitos humanos, né? Porque senão eu acabo me tornando uma pessoa ignorante, mas eu preciso estar equilibrado em relação à palavra e como Jesus agiria naquela situação, naquela forma. E hoje nós vemos uma briga, nós vemos pessoas perdendo o sentido, se tornando juiz, se colocando no lugar do outro para julgar. E nós precisamos cada vez mais falar, o erro ele precisa ser corrigido, a exortação ela precisa existir, a gente sempre fala isso. Mas eu não posso me ensoberbecer, eu não posso achar que sou melhor do que o outro. Eu, como líder evangélico, eu não posso achar que eu sou melhor do que o outro pastor, do que o outro irmão. Eu preciso, querido, usar a medida e a estatura de Cristo na minha vida. Você precisa também usar essa mesma medida na estatura de Cristo, não sendo superior ao outro. Existem princípios, querido, que nós não podemos abrir mão. Existem coisas que nós não podemos abrir mão porque a palavra de Deus nos exorta, porque a palavra de Deus nos remete a não concordar, a não aceitar determinadas práticas. Mas nós precisamos sempre perguntar a Cristo, como eu tenho que agir? Como é que Jesus agiria dessa forma? Como é que Jesus faria, né, nessa situação? Então é sempre importante que a gente tenha isso remetido e que essa história, essa pequena história desse livro, ela possa trazer reflexão para você. E alguns aspectos importantes que nós vemos também acerca de Cristo, o apóstolo Paulo traz isso muito forte, né, quando a gente abre e amplia um pouco a visão aqui nesse estudo. Nós vemos que os apóstolos naquela época eles orientavam os novos discípulos a andar nos passos de seu Senhor. Como tem sido o nosso direcionamento? Será que nós temos ensinado pessoas a andarem nos passos do Senhor ou andar segundo aquilo que achamos que é certo? Fica essa pergunta para você, nesse estudo de hoje que nós estamos fazendo. Será que você tem ensinado pessoas a andarem como Cristo andou ou como você anda? Então, são coisas completamente diferentes. Hoje não, deixa eu me espelhar no fulaninho, porque o fulaninho é top das galáxias. Queridos, a pessoa mais top que pode existir na nossa vida é Cristo. Não tem mais ninguém que possa... A gente pode ter referências. Não estou desmerecendo, você precisa ter referências. As pessoas aqui nessa terra, eu tenho várias referências em quem eu admiro, em quem eu tenho admiração. Mas nada pode subestimar, nada pode ser superior à pessoa de Cristo. Ele precisa ser, querido, a base de tudo nas nossas vidas. Eu super admiro meu pastor, né? Meu pastor, já estou há quase 20 anos aí, pastor Luiz, pelo caráter, pelo homem íntegro que é, pela família que estabeleceu. Não é porque é meu sogro não, quer dizer, porque eu tenho admiração pela vida dele. É alguém dedicado ao ministério, é alguém que se lança sem medir esforços, que investe na obra de Deus. Então, são referências que a gente tem como base para as nossas vidas. Então, queridos, como outras referências que eu tenho de pastores que em determinada área eu acho que atuam de uma forma brilhante, ou pessoas que são relevantes na nossa sociedade, existem muitas pessoas que são relevantes. O que não pode é isso ser traduzido superior à pessoa de Cristo. Ele precisa ser a base, o meu comportamento precisa estar alinhado à pessoa de Cristo. Então é importante que a gente entenda isso. A gente precisa ensinar cada vez mais esse comportamento. Né? Então fica essa pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Né? Quando às vezes vem o agito, o desespero dentro de casa, de repente uma situação que você está vivendo dentro de casa, você fala assim, o que eu faço agora? Será que eu vou agir pela emoção? Será que eu vou agir pela minha influência, né? Pela minha eloquência, pela minha boa colocação de fala? Não, queridos, pergunte sempre a Cristo como é que Cristo faria, como é que Cristo agiria nessa situação. Então é importante que a gente entenda isso. Vamos lá em 1 Pedro 2,21. 1 Pedro 2,21, enquanto você acha, eu vou beber uma água.
1 Pedro 2,21. Olha que texto impactante e importante. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, aqui nós vemos um outro texto que fala, né, quanto a sermos chamados por Deus, porque Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus, quando estava diante de uma situação, Jesus sempre se colocava, né? Ele sempre se portava, né, com muita humildade. Então, aqui nós vemos Jesus falando sobre... nós vemos aqui um texto que fala acerca disso, de seguirmos os passos de Cristo. Você precisa seguir os passos dele. Então é importante que a gente viva isso diariamente. Outra coisa, ele pregava sobre andar como ele andou. 1 João 2,6. 1 João 2,6. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, da mesma forma como Cristo andou, nós precisamos andar como ele andou. Né? Jesus estava sempre no meio da multidão, nós vimos Jesus sempre curando os enfermos, né? Liberando palavras, Jesus sempre pregando na linguagem de cada pessoa, de cada público, tanto que ele se utilizava de parábolas. Nós vemos muito isso nos livros de Mateus, Marcos, Lucas. Nós vemos Jesus falando, né, à multidão, Jesus curando leprosos, Jesus indo até cidades, né, para curar, para libertar, para ressuscitar mortos. Então, queridos, o que eu estou soltando aqui são algumas coisas que Cristo remetia, que estavam traduzidos dentro do seu comportamento. Então, é importante que a gente ande como Cristo andou, né? A gente faça e exerça o ministério como Cristo exerceu. Então, é importante que a gente cada vez mais traga isso para as nossas vidas. Todos deveriam imitar a Cristo. 1 Tessalonicenses 1,6. 1 Tessalonicenses, o livro mais difícil da Bíblia para se falar, você quase enrola, é uma trava-língua. 1 Tessalonicenses 1,6. Olha o que nos diz aqui em 1 Tessalonicenses. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está falando, vocês se tornaram imitadores nossos, porque Paulo refletia esse comportamento. Paulo era alguém que tinha como espelho a pessoa de Cristo. E como ele influenciou, como ele foi alguém totalmente relevante através da pessoa de Cristo. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito. Então, Paulo passou por muitas situações complicadas. Paulo foi açoitado, Paulo foi lançado no cárcere, né? E muitos dos textos que nós lemos das cartas de Coríntios, Tessalonicenses, muitas cartas que nós lemos, o próprio livro de Romanos, muitos livros, Paulo em alguns momentos ele estava preso e ele estava escrevendo nessas cartas. Então nós vemos o quanto Paulo padeceu, o quanto Paulo sofreu pelo Evangelho. Né? Paulo foi humilde em reconhecer a pessoa de Cristo e foi alguém que, olha, se hoje a gente tivesse muitos Paulos, eu tenho certeza que a nossa nação seria sacudida pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra de Deus.
mas eu creio que esse tempo vai chegar. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando homens e mulheres de Deus que vão impactar a nossa nação. A nossa nação será abalada pela palavra de Deus. Então, queridos, quando nós temos a palavra como base, o avivamento ele vem a reboque, tudo isso vem e acontece, mas a nossa nação precisa ser sacudida pela palavra de Deus, precisa ser sacudida por homens e mulheres que vão influenciar, que vão impactar, e eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte desse ajuntamento que vai impactar essa nação. E você que está aí, está comigo também? Vamos juntos impactar a nossa nação, vamos juntos viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, imitá-lo em todos os seus passos. E queridos, nós vamos ter uma nação, nós vamos ter uma geração que vai inundar essa terra, que vai inundar essa sociedade da glória do Senhor. Uma geração que não está preocupada com holofote, uma geração que não está preocupada com luzes, mas uma geração com shows, mas uma geração que está preocupada com a essência do Evangelho, que está preocupada em viver a realidade do Evangelho. Nós nunca podemos perder essa essência. Nada pode ofuscar a glória de Deus. Tem uma música do Cultura do Céu que eu gosto muito, que fala que nada vai roubar a tua glória. Nada, querido, pode roubar a glória de Deus das nossas vidas. Não é holofote, não é moda, não é a forma. Queridos, o nosso formato, a nossa mentalidade, ela precisa refletir quem Cristo é nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Outra coisa importante, e os apóstolos aprenderam com quem? Com o próprio Jesus. Eu falei lá no início, ele deu-lhes ensinamentos e demonstrou ser o padrão, o referencial para a vida deles. Depois de lavar os pés dos discípulos, dando uma aula prática de humildade e serviço, declarou João 13, 14 e 17. Evangelho de João 13, 14 e 17. Olha o que Jesus disse. Ele fala assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Olha que exemplo de humildade que Jesus instituiu para cada um de nós. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele falou, da mesma forma vocês também devem fazer isso. Lavar os pés uns dos outros. Aqui Jesus denota para a gente uma profundidade quanto a esse processo que às vezes é instaurado de superioridade. Eu sou melhor do que o outro, eu prego mais do que o outro, eu falo melhor do que o outro, eu canto melhor do que o outro. Queridos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos reconhecer. Eu aqui não estou abrindo mão de nós nos prepararmos e sermos excelentes em tudo aquilo que a gente for fazer, tanto no ensino quanto na dedicação ao ministério de adoração, ao ministério de intercessão, ao ministério pastoral. Não é isso. Eu só estou falando o comportamento. Né? Não, eu sou melhor do que o outro, eu faço melhor do que o outro. Não, eu prego mais do que o meu pastor. Eu prego mais do que qualquer outra pessoa. Então, é esse tipo de comportamento que nós não podemos ter. Né? Nós precisamos nos apoiar, nós precisamos nos ajudar uns aos outros e sermos humildes no amor, na compreensão, no apoio. Então, isso é muito importante. E Jesus é o padrão e o modelo. Não tem outro padrão e modelo. Né? Pode vir qualquer moda, qualquer coisa, mas Jesus ele precisa ser o padrão e modelo das nossas vidas diariamente. E eu não falo isso pra gente buscar de vez em quando, não. É diariamente, que você precisa buscar. Eu preciso buscar diariamente isso na minha vida. Eu preciso cada vez mais buscar em Deus, né? Esse padrão e esse modelo. Ele quer transferir o seu estilo de vida e comportamento para a nossa vida. É uma transferência. É aquilo que eu falei. Quando eu recebo a nova vida, há uma transferência da salvação para as nossas vidas. Mas quanto ao trabalho,
para mudança de mentalidade, mudança de tudo da nossa vida, nós precisamos buscar diariamente, através da oração, através da palavra, né? Precisamos buscar isso diariamente. Em Mateus 11, 29, Jesus diz o seguinte texto, Mateus 11, 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que texto, né? E nós já estamos finalizando o nosso ensino dessa manhã. Jesus fala isso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Um espírito alinhado, um espírito humilde. Eu sou o irmão do reteté, eu sou o irmão do... Não, queridos, nós precisamos ter um coração humilde. Como eu falei para vocês, coração denota espírito. Então é importante que a gente tenha a nossa vida alinhada, o nosso espírito alinhado à palavra de Deus. E com certeza, querido, toda soberba, toda velha vida, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4,17, que nós lemos, toda avidez, isso tudo será deixado de lado, né? A arrogância, isso tudo será quebrado das nossas vidas. A partir do momento que a gente entender o modelo, né, e o padrão de Cristo Jesus nas nossas vidas, isso tudo será deixado para trás. E nós precisamos buscar isso, querido. Nós precisamos buscar isso diariamente. Está uma guerra essa semana por causa de concordo, não concordo, faço. E as pessoas gastam tempo com tantas coisas que, para elas em si, não vai trazer mudança. Então, queridos, aplique a palavra de Deus à sua vida. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu dificilmente perco tempo me enchendo dessas abobrinhas, gastando tempo com coisas que não vão preencher a minha vida, que não vão traduzir para a minha vida um comportamento e padrão de Cristo, querido. Eu tenho que amar. Eu preciso pregar a palavra de Deus, né? Eu preciso refletir quem Cristo é na minha vida. Então, isso é o mais importante. Às vezes tem pessoas que querem holofote, querem ibope, querido. Corra disso. Corra disso. Você não precisa de ibope, você não precisa de plateia. Você precisa ter uma vida regrada à palavra de Deus. Você precisa alcançar vidas para Cristo. Enquanto pessoas perdem tempo querendo ibope, querendo plateia, pregue o Evangelho para aquele seu amigo, para aquele seu vizinho. Comece a viver esse modelo. Jesus falava, Jesus pregava para multidões. Quantos se arrependiam, quantos se voltavam para Ele. Então, queridos, é tempo de nós nos voltarmos para Cristo. É tempo de nós vivermos esse Evangelho. Agora, se você perguntar para mim, você concorda ou não concorda? Querido, aí é outra situação, né? Essa semana está se falando muito sobre aborto. Então, você concorda ou não concorda? Vou ser sincero para você. Não concordo dentro da luz da palavra, não. Mas eu vou ficar debatendo, brigando. Se você perguntar para mim qual é a minha concepção em relação a determinadas coisas, eu vou falar para você. À luz da palavra, meu irmão, esse é o meu posicionamento. Agora eu vou ficar brigando se faz, se não faz, se deixa de fazer. Queridos, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos ser confrontados na palavra. E com certeza, o Espírito Santo vai mudar. O Espírito Santo vai começar a fazer coisas extraordinárias na sua vida. E através da sua vida, muitas outras pessoas serão alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Então fique com essa palavra nessa manhã. Fique com esse estudo. Você que esteve conosco até esse momento agora. Muitas pessoas aí declarando aleluia. E é isso, querido. É isso. Seja um refletor da presença de Deus. Seja alguém que vai impactar o seu bairro. Você não precisa começar impactando a nação. Comece a impactar quem está perto de você. Tem um vizinho teu que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa de uma oração, que precisa de uma liberação de Deus sobre a sua vida. Então, queridos, eu louvo a Deus nessa manhã, por Ele ter nos instruído, por Ele nos encorajar cada vez mais a ensinar a palavra. E, queridos, comigo é ensinar a essência. Não tem como ensinar outra coisa a não ser a essência da palavra de Deus. Então, queridos, o maior comportamento, a maior mudança que a gente pode ter é refletir a nossa vida na pessoa de Cristo Jesus. Então, nessa manhã que o Senhor te abençoe. Eu tenho uma boa notícia. Aquela criança que nós estávamos orando, ela já teve alta, já está em casa, que é a Camila. Nós louvamos a Deus pela vida dela, pelos seus pais. Então ela já está em casa, já
com a sua família. Nós oramos por um período, ela ficou internada por um período, e nós louvamos a Deus pela vida dela, e ela já está de alta, já para a glória de Deus. Então agradeço a todos vocês que nos apoiaram em oração, nos cultos a gente estava orando pela vida dela, fora a gente também estava orando. Então nós louvamos a Deus pela vida, né, de todos aqueles que têm sido aí curados pelo Senhor, têm sido cuidados pelo Senhor dentro dos hospitais. Então nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor, lembrando que logo mais às 18h30 nós estaremos juntos no nosso culto de celebração. Eu vou estar ministrando a palavra e eu quero ver você lá conosco. Então você que está aí próximo, daqui a pouquinho nós vamos estar juntos no nosso culto de celebração. Glória a Jesus. Vamos agradecer ao Pai por essa manhã, pelo dia que o Senhor fez, né? Pela manhã tão abençoada. Hoje não está chovendo, hoje o dia já está saindo um sol, mas irmãos, que frio que fez ontem, né? Ontem foi muito frio, mas Deus é bom em todo tempo, né? Então vamos agradecer ao Senhor nesse momento pela manhã que o Senhor fez. Pai, obrigado por esse ensino, obrigado por essa palavra. Senhor, continue nos instruindo. Pai, continue, ó Deus, nos orientando, Senhor, como conduzir as nossas vidas. Ó Deus, como refletir cada vez mais, Senhor, o Teu caráter. Senhor, como refletir o padrão e, ó Pai, o referencial do Senhor nas nossas vidas. Porque eu entendo, Pai, que quando nós começamos a refletir isso, Senhor, as pessoas começam a perceber e observar e querem também, Senhor, ter essa mesma vida, esse mesmo comportamento, Senhor. Pai, no nome de Jesus, continua cuidando de nós, continua, Senhor, nos despertando como igreja, Senhor, para vivermos, ó Deus, intensamente a Tua vontade, Senhor, e o Teu propósito nesses dias. Obrigado por esse momento, Pai, obrigado, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que esteve conosco, Senhor, ó Deus, nesse momento de estudo, que as suas vidas sejam abençoadas. Eu declaro uma semana de bênção, uma semana, Senhor, de provisão, de portas abertas, Senhor, no nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada irmão, Senhor, que está conosco nesse momento. Pai, eu os abençoo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu amado? Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E você pode dizer um amém de vencedor. Que o Senhor te abençoe. E logo mais nós temos um encontro marcado. Deus te abençoe.